Hoje, multas e cotas condominiais. Quem paga? Hoje, vamos falar sobre cotas de pagamento de condomínio. Quem paga? Além disso, temos as multas disciplinares condominiais. Da mesma forma, quem paga as multas? Roda a vinheta. Antes de começarmos, que tal dar o seu like? E você já vem regularmente aqui. Por que não se torna formalmente assinante de vez do canal? O que são cotas condominiais? São os pagamentos ordinários necessários à manutenção de um condomínio. Você tem que pagar a manutenção, funcionários, as obras, a jardinagem, reparo, a troca de água, da piscina, a pintura externa, a aparência. Tá? Eu tenho uma atuação forte da Baixada Santista. Lá, as principais praias, né, Pitangueiras, Enseada e Astúrias, normalmente tem uma fiscalização intensa da prefeitura sobre a aparência externa. E toda hora você anda lá, você está vendo os prédios tendo mudanças tendo alguma manutenção, alguma limpeza na fachada externa. Por quê? Porque a prefeitura cai em cima, cobra nesses grandes bairros de praia. Na periferia, são outros 500 na periferia, né? Região ali norte, perto do porto, que aí é uma situação social mais delicada, é diferente. Mas na frente da praia, a prefeitura cai em cima, certo? E tudo isso tem que ser pago tudo isso tem que ser pago pelos moradores, pelos condôminos, certo? É interessante que, proporcionalmente, nas regiões do litoral paulista, as cotas são bem mais altas que em São Paulo. Por quê? Eu não sei. Tá? O custo de vida, por exemplo, você vai em Praia Grande, um valor muito mais alto aí de cota condominial, você paga mais IPTU, você paga uma série de coisas que você não tem em São Paulo. Certo? Por quê? Boa pergunta. Certo? Os custos das coisas o custo das coisas é bem mais elevado. Então, essas cotas são bem regulamentadas no Código Civil. Vamos ver o artigo 1334. Além das cláusulas, a, a convenção determinará cota proporcional, a sua forma de administração, competência. A cota proporcional dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias. Por que eu falo de cota proporcional? Porque, por vezes, você tem imóveis que cada unidade paga um valor mais elevado, tá? Cada unidade paga um valor mais elevado. Por exemplo, a situação mais comum é a cobertura. As coberturas pagam um valor mais alto do que os apartamentos padrão, né? Essa é a regra aí mais frequente. Por quê? Porque normalmente a cobertura tem 2 andares, 3 andares, apartamentos duplex, triplex, né? Triplex do Lula. Esses apartamentos com vários andares pagam mais condomínio que os demais apartamentos convencionais, né? Vamos ver também o, agora o artigo 1336, são deveres condôminos. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações atuais, salvo dispositivo em contrário da convenção. Certo? Todo mundo tem que pagar as cotas do condomínio, tá? Isso, então, é o que foi o que foi determinado aí, então, pelo Código Civil, Você tem que pagar as despesas convencionais aí de manutenção do condomínio. Essas despesas são divididas em
ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são de manutenção normal e recorrentes, que não se alteram muito no dia a dia. Tá? Pagamento de funcionário, pagamento do porteiro, pagamento do salário do zelador, pagamento do salário dos faxineiros, pagamento do manobrista, né? Pagamento de terceirizados. Então, os prédios têm segurança, empresa de segurança própria, terceirizada. Agora temos as extraordinárias, que são resultantes aí de ou situações anormais ou de melhoramentos, né? O vento, teve a tempestade e levou uma parte do teto, certo? Ou você teve aí uma inundação dos apartamentos, uma inundação da garagem. Aí você vai fazer impermeabilização. Ou, ou de melhoramento, né? Por exemplo, você não tinha uma piscina, você faz uma piscina. Você tem uma churrasqueira, você faz a churrasqueira, você melhora a aparência, certo? Tudo isso, então, são despesas extraordinárias que são decididas aí em assembleia. Se forem úteis, elas têm que ser feitas. E se forem necessárias, aí tem que ter um quórum aí específico na assembleia. Se eu não me engano, é de 2/3. Tá? E essa diferença é muito relevante porque o locatário paga as despesas ordinárias, mas não paga as extraordinárias, certo? Vejamos aqui o artigo 22 do, da Lei de Locações, né? Artigo 22, parágrafo único. O locador é obrigado a... Isso aqui é Lei de Locações, Lei 8245/91. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio, se entende aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. Aí tem obras, pintura, repor a habitabilidade, indenizações trabalhistas, instalação de equipamentos, segurança, despesa de decoração, fundo de reserva, certo? Essas são as despesas, então, extraordinárias que o dono paga, o proprietário paga, certo? O terceiro aspecto relevante, então, é que essas cotas condominiais são obrigações Gopterheim, certo? Referentes à coisa. E, por isso, a execução pode resultar na perda de imóvel, mesmo que seja residencial, mesmo que seja o único da família. Se você for comprar o imóvel, as despesas são herdadas por você, tá? Por serem resultados da propriedade da coisa. Em caso de arrematação, aí depende do edital do leilão, tá? Alguns editais dizem o novo morador, o novo arrematante não se responsabiliza por despesas anteriores de condomínio. Mas, o que acontece? O principal leilão brasileiro, que é o leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, primeiro e segundo leilão, você, via de regra, assume essas obrigações, tá? Venda direta, licitação aberta, aí depende do edital, venda direta também depende do edital. E alguns têm venda direta com assistência, né? Alguns leilões da Caixa têm a venda direta com assistência, que a Caixa contrata o corretor credenciado e também paga essas despesas anteriores de IPTU e condomínio. Depende de cada regra de cada edital, tá? Mas você tem que estar, se for arrematar, tem que estar esperto nisso, tá? Normalmente isso está escrito no edital, não pode arrematar sem ler o edital, certo? Até porque às vezes vê situações bizarras. Pelo menos esse do meu cliente, que ele arrematou e arrumou uma dívida de condomínio que é maior que o valor do imóvel, tá? E isso estava previsto no edital, que ele não leu, certo? Ó a burrice.
Agora, vamos falar das multas. Condominiais têm características muito diferentes das cotas condominiais. O que são multas? Multas resultantes de infrações a regras disciplinares internas do condomínio, desde fazer muito barulho até estacionar fora da vaga de garagem, certo? Desrespeitar a lei do silêncio, tocar música alta depois de 10 horas da noite e assim por diante. Essas infrações devem estar descritas no regulamento interno e na convenção do condomínio. E as regras de defesa e valor devem estar previstas na convenção. A forma, os valores, sempre cobrado a partir de múltiplos de cota, né? Na grande maioria das infrações, tem algumas mais graves que podem ser, né? Inicia-se com um valor de uma cota condominial, podendo chegar aí ao teto de 10, se eu não me engano, são 5 vezes o valor da cota, certo? E até o desapossamento em situações muito extremas, certo? O sujeito, sei lá, faz festa reiteradamente, mesmo cobrando várias multas, o cara continua fazendo festa de madrugada no apartamento dele. Situações assim, muito extremas. Eu não vou botar essas regras aqui para não ficar muito lenta a nossa apresentação. Quais aspectos mais importantes dessas multas? É que não são resultantes da propriedade, são resultantes de faltas disciplinares, ou seja, não estão relacionados à propriedade. O novo proprietário não tem de pagar a do anterior. Além disso, por não serem resultantes de propriedade, não é possível fazer expropriação e leilão do imóvel pagamento de multas. Por quê? Porque não é obrigação da propriedade, é obrigação resultante da conduta da pessoa. E aí, nós nos dirigimos ao final do vídeo para uma última pergunta. Quem é responsável no imóvel locado pelas infrações condominiais? Eu aluguei o imóvel, o locatário praticou infração e foi multado. Quem é que tem responsabilidade sobre isso? O locador ou o locatário? Certo? Isso é uma situação que temos de jurisprudência divisiva. Por um lado, temos o locatário porque ele praticou infração. Essa é uma linha de argumentação. Ele praticou infração, ele é adulto, não precisa de supervisão, ele sabe o que está fazendo. Outra linha é que o proprietário teria que pagar porque haveria um dever de fiscalização do locatário. Tem previsão legal expressa disso? Não. São duas linhas jurisprudenciais opostas. E Brasil, insegurança jurídica. Tá? Com isso, chegamos ao termo desse vídeo e dizemos a você aqui, para qualquer matéria referente a condomínios, que procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.